Oitava final de Campeonato Carioca consecutiva. Essa é a marca que o Flamengo pode alcançar se superarmos o Madureira. Logo mais tem Flamengo e Madureira, partida de ida pelo Campeonato Carioca, semifinal. Jogo importantíssimo para o Flamengo, jogo importantíssimo para o rubro-negro recuperar a confiança, recuperar as boas atuações, marcar território e mostrar quem é que manda no futebol, tanto carioca quanto brasileiro. Afinal de contas, o atual bicampeão carioca, o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores é o mais querido. Meus amigos, quem tiver se inscrito aqui no meu canal, já te agradeço muito, mas quem não está, dê essa moral, tá? Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like no vídeo e vamos por mais, porque eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia a gente fala de futebol por aqui. Rapaziada, é o seguinte, logo mais, 8h30 da noite, no Maracanã, veremos Flamengo e Madureira. É uma das semifinais da competição, já que um pouquinho antes vai ter o clássico Fluminense e Vasco. É dali que sai o grande rival potencial do Flamengo numa eventual final, né? Então, a ver como que vai ser o primeiro jogo lá, o primeiro clássico entre o Flu e o Vasco. E o Flamengo precisa fazer o papel dele, né? Afinal de contas, a gente tem visto aí umas atuações do Flamengo bem esquisitas, bem questionáveis. O Flamengo vem de uma derrota duríssima para o Lanús na Argentina. As coisas não estão legais, todo mundo sabe disso. O Felipe Luiz começa a ser pressionado, acho que é o momento mais, digamos que, delicado, não no sentido de que ele vai ser demitido a qualquer momento, mas é o momento mais questionado do Felipe Luiz no Flamengo, e você soma isso àquela fala dele na questão do Vinícius Júnior, que boa parte da torcida do Flamengo se incomodou, principalmente por ser um garoto torcedor do Flamengo declarado, um ativo que surgiu nas divisões de base do clube, um jogador muito identificado com o torcedor, enfim, é um dos nossos flamenguistas brilhando na Europa, e a torcida do Flamengo ficou muito revoltada com o Felipe Luiz, e depois ele se retratou, se desculpou, enfim. Mas você vai somando alguns pontinhos ali que vão encucando o torcedor do Flamengo. Mas com relação à partida, é o seguinte, independente de ser time titular, time reserva, time misto, ter desfalque ou não, o Flamengo é muito favorito para o jogo contra o Madureira, convenhamos. O Madureira fez um carioca lindíssimo, se classificou, conseguiu passar nas quartas de final, só que o Flamengo não pode cair para o Madureira, né? O Flamengo está dependendo apenas de si para voltar à decisão. Vale lembrar que o Flamengo começa o ano errando estrategicamente, começa o Campeonato Carioca com o time sub-20 que perde, empata com a Portuguesa da Ilha no último lance do jogo, gol do zagueiro Iago que já deixou o Flamengo. Aí o Flamengo perde para o Bangu, perde para o Volta Redonda, tomando 3-0, e depois disso o Flamengo antecipa a volta do time principal, aí o Flamengo vence o Vasco muito bem, aí o Flamengo acaba perdendo para o Fluminense no clássico seguinte, e depois o Flamengo se recupera goleando o Sampaio Corrêa ali na última rodada, dependendo também de um tropeço do Nova Iguaçu que aconteceu, e assim o Flamengo se classifica para as quartas de final. Pelo Flamengo ter sido o pior time, né, o último classificado, o Flamengo jogou fora de casa contra o Botafogo no Newton Santos, mas o Flamengo fez prevalecer a sua força, seu domínio no clássico, e venceu o Botafogo por 2-1 lá na casa do Botafogo. Por conta disso, o Flamengo está na semifinal e quis o destino que a chave permitisse com que o Flamengo pegasse um adversário inferior. Afinal de contas, hoje a gente poderia estar vivendo, de repente, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, mas o Flamengo pegou o Madureira, que dentre os 4 últimos times é o mais acessível, convenhamos. Então o Flamengo teve essa colher de chá do cronograma, né, do chaveamento, e o Flamengo pode se permitir, talvez, descansar um ou outro jogador, rodar um pouco mais o elenco, visto que são 2 jogos, e o Flamengo tem a Recopa no Maracanã durante a semana. Por exemplo, o Jorginho hoje não joga. O Flamengo está poupando o Jorginho, que já vem sido poupado de algumas partidas, sofreu uma lesão, está se recuperando, está recuperando a forma física, para justamente jogar a Recopa quarta-feira contra o Lanús. Enquanto isso, o Flamengo deve ter algumas mudanças nesse meio campo. A gente pode citar aqui talvez a entrada do Everton Araújo, talvez possa ser o De La Cruz, talvez o Paquetá continue jogando como um segundo volante ao lado do Eric Pulgar, facilitando a entrada do, por exemplo, Carrascal junto do Arrascaeta, ou a gente pode ver o Luiz Araújo entrando no time. Então é o Flamengo que tem cancha para mudar esse time, para mexer, e o Flamengo precisa render mais. Isso que é o mais importante de tudo. Independente de quem jogar, seja o Cebolinha, Samuel Lino, Luiz Araújo, Gonzalo Plata,
Enfim, Arrascaeta titular ou não, esse time tem que jogar melhor. Já passou da era da desculpa de falta de ritmo, o time está voltando de férias, está todo mundo duro ainda. O Flamengo já está na semifinal do Campeonato Carioca, meus amigos. Não tem mais desculpa. Outros times estão rendendo muito mais. Eu cito, por exemplo, aqui dois que eu vejo nitidamente, que é o Fluminense e até mesmo o Corinthians. Assim quanto o Palmeiras também, que já está jogando bastante. Esses times já estão à frente do Flamengo. Também é verdade que o Flamengo teve um calendário um pouquinho mais puxado no ano passado, teve que ir lá para o Catar jogar um Mundial de Clubes. Enfim, o Flamengo jogou em altíssimo nível o ano inteiro, foi o melhor time do país disparado. Mas já estamos falando aqui de quase o terceiro mês do ano, né? O Flamengo não pode jogar um trimestre fora se por acaso o Flamengo não render nos 3 primeiros meses do ano. É sim de se cobrar os jogadores e cobrar o Felipe Luiz. A Supercopa do Brasil já foi, é do Corinthians. O Campeonato Carioca, o Flamengo está na semifinal. A Recopa, o Flamengo perdeu a ida, precisa reverter no Maracanã. Uma simples vitória são pênaltis, mais de um gol é título do Flamengo. Qualquer tropeço no Maracanã, veremos um time argentino ser campeão aqui. E eu acho que ninguém quer isso, né? Então o Flamengo precisa vencer o Lanús quarta-feira, ao mesmo tempo que precisa marcar território hoje. O Flamengo tem elenco, tem qualidade para isso, tem jogadores para isso, então acredito que hoje o Flamengo é franco favorito, assim como quarta-feira também. Falando especificamente de hoje, o meu time ideal, tá? Estou falando do meu time aqui, zero informação, zero apuração de quem serão os titulares. Eu apostaria no Flamengo com o Agustín Rossi, com o Guilherme Varela. Eu daria vaga para o Vitão na zaga no lugar do Léo Ortiz e manteria o Léo Pereira. No lateral esquerdo, manteria o Alexandre. Acredito na boa recuperação dele, um lateral experiente. É ano de Copa do Mundo. O Alexandre precisa jogar bem para estar no radar da seleção. Não está jogando, precisa disso. O Eric Pulgar junto do Paquetá, fazendo a dupla de volantes, eu acho que seria muito bacana de ver. Arrascaeta e Carrascal, gosto muito dessa dupla quando está jogando junto. E na frente eu chutaria o Luiz Araújo ao lado do Pedro. O Pedro precisa de minutagem em campo, precisa de confiança, precisa voltar a fazer gols. Ele fez 2 contra o Sampaio Corrêa, estava 3 meses sem marcar gol antes disso, não fez gols depois disso, então é o Pedro que precisa de confiança, precisa de mais minutos em campo, precisa assim do carinho do rubro-negro que já tem cobrado do Pedro, né? Já tem torcedor até falando que tem que vender, eu não acho isso, tá? Acho que o Flamengo tem que ter uma sombra do Pedro, tem que ter uma alternativa a ele, mas disparado o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro se ele estiver bem fisicamente. E repito, o mesmo discurso do Alexandre, o mesmo discurso que eu uso para o Danilo, que eu uso para o Emerson Royal, é ano de Copa do Mundo. O jogador do Flamengo, que tem potencial seleção brasileira, serve para o Samuelino também, precisa render esse ano. Todo mundo está muito perto da seleção, estão perto de uma Copa do Mundo. Alguns deles podem jogar a última Copa do Mundo, outros jogar a primeira. Então, meus amigos, futebol assim, o tempo passa voando. Se você não jogar agora, quem garante que daqui a 4 anos você vai estar no radar da seleção? Então, esses caras precisam render. Além, claro, de performar no Flamengo, que é o clube que paga o salário deles, que dá todo o prestígio, enfim, deu os grandes títulos recentes para todos eles. Então é isso, rapaziada. Flamengo e Madureira hoje, um jogo bem interessante de se ver. Madureira é um bom time, organizado. Eles trocaram até de técnico recentemente, então mudou um pouco a rota ali do que era o Madureira do começo do estadual. Mas, repito, convenhamos que o Flamengo é muito mais favorito, precisa marcar território, jogo no Maracanã. Meu palpite aqui, tá? Acho que se o Flamengo jogar minimamente hoje é 2-3-0, com todo o respeito do mundo ao Madureira. Bem provável que no segundo tempo o Felipe Luiz comece a trocar jogadores, então veremos alguns, talvez jogadores da base em campo, ou jogadores pouquíssimo utilizados nesse time, tendo minutagem. Quem sabe é uma chance para o Bruno Henrique fazer mais gols, quem sabe é uma chance para o Samuelino desencantar, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Jogo 8h30 da noite, friozinho no Rio de Janeiro, provavelmente chovendo, tá? Espero que tenhamos pelo menos 40 mil, 50 mil pessoas no Maracanã. É semifinal, nada está ganho, o Flamengo precisa marcar território e se vencermos hoje, o Flamengo está com um pezinho na final, a sua 8ª final de Carioca consecutiva. Meus amigos, por enquanto é isso. Vou pedir mais uma vez, deixe o seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhe esse vídeo para chegar ao máximo de rubro-negros possíveis, tá? Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Tamo junto, meus amigos. Até a próxima.